Graça, paz e bondade de Deus ao seu coração, ao nosso coração. Que a graça e a bondade do nosso Deus possa continuar a produzir em nós a imagem de Cristo, a imagem de Jesus, a imagem do seu Filho. Esse é, sem dúvida, nosso grande objetivo, nosso grande alvo de vida, sermos parecidos com Jesus. Nós temos meditado nas manhãs de domingo, nos domingos à noite, nesse ano, de maneira especial, sobre o caminho excelente do amor. Nós temos pensado sobre como vivermos uma vida mais excelente. Eu acredito que todos nós que olhamos ao nosso redor e vemos tantas oportunidades de crescimento, vemos tanta gente crescendo, e que vemos também tantas pessoas tropeçando, tantas pessoas se esbarrando em alguma situação difícil na vida e recuando, retrocedendo. Diante de todos esses quadros, sem dúvida alguma, bate no nosso coração um desejo de superar os obstáculos, os desafios à nossa frente, de lidarmos com os problemas que nos aparecem. Isso tudo porque nós queremos sim crescer, queremos sim avançar, melhorar na vida. Em áreas que tão somente nós, por vezes, conhecemos, sabemos, temos ciência, mas, por vezes, em áreas que as pessoas que estão ao nosso lado falam, olha, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, e, com certeza, deve bater no nosso coração um desejo de crescer, um desejo de avançar. Nós, sem dúvida alguma, que temos contato mais aproximado com a palavra de Deus, contato mais aproximado com os conteúdos da fé cristã, somos estimulados o tempo todo a esse crescimento. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele fala no capítulo 4 que Deus levantou várias pessoas como apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres, com o intuito de ministrar na vida das pessoas, e essas pessoas, em sendo ministradas, elas irão crescer, e crescer à imagem de Cristo. Nesse caminho, o caminho excelente do amor, que nós queremos é crescer a imagem do Filho de Deus, crescer, aprender a sermos como Jesus. Que desafio, né, irmãos? A nossa grande esperança é que há uma promessa da palavra de Deus que isso é possível, e conjugada a isso, a presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus, que está conosco, que nos auxilia no caminho, que nos ajuda nesse tão grande projeto. E pensando sobre o caminho excelente, o desenvolvimento de uma vida excelente no Senhor, nós temos explorado esse tema desde o início do ano, em alguns pontos que a gente julga ser muito importantes. E hoje, de maneira especial, quero pensar sobre um elemento que constitui o caminho excelente do crescimento, que inevitavelmente passaremos por ele, né? Todos nós que passamos por uma experiência de desenvolvimento e crescimento em qualquer área da vida, não ficamos sem uma experiência de crise. A crise, ela é inevitável ao processo de crescimento, ela é inevitável ao processo de desenvolvimento na vida. Tem um escritor que eu gosto muito, ele é um psicólogo, pastor, lá de Curitiba, pastor Albert Friesen. Ele escreveu um livro Cuidando do Casamento, e nesse livro, na introdução, ele aponta que a crise ela faz parte da vida. Inclusive, a crise ela é um mecanismo para que possamos crescer naquele processo em que vivenciamos essa crise. Então, ele fala que nós vivemos em processos de crise desde o nascimento, ao sair do ventre, do útero materno, que é um lugar tão aconchegante, né? E vamos passando por sucessivas crises que nos chamam ao crescimento. E ele vai falar que casamento, vida conjugal não é diferente. A vida conjugal saudável, crescente, passa por experiências de crise. Crise, ela é um fenômeno, ela é uma experiência que faz parte da nossa vida.
Estava lendo um texto de um padre, Padre Adroaldo Palaoro, ele fala que as crises são situações de passagem e fazem parte do crescimento humano, tanto pessoal como coletivo. Não há desenvolvimento sem períodos de ruptura e de descontinuidade, mas muitos permanecem paralisados diante do seu caráter ameaçante, acabam por retrair-se e isolar-se no medo, né? Então, por que uma experiência de crise é tão difícil ser atravessada? Exatamente porque em volta da crise tem uma série de sentimentos, como esse que o padre mencionou aqui, o sentimento do medo, o sentimento ameaçador do medo, né? Mas nós devemos nos lembrar que a crise acontece porque alguns elementos que nós trazemos, necessariamente eles já não são suficientes para que possamos lidar com as experiências que estamos atravessando, né? Então, assim, quando está tudo bem, quando a gente, diante das situações da vida, com os recursos que temos, internos, recursos financeiros, econômicos, físicos, conseguimos bem atravessar aquela situação, temos recursos intelectuais para atravessar aquela situação, temos recursos emocionais para trilhar aquele caminho, então nós não passamos por uma experiência de crise porque as coisas estão andando da maneira como previmos, como sabemos, mas quando situações aparecem que mostram para nós que aquilo que sabemos, que aquilo que temos não é suficiente para a gente enfrentar, então aparece ali uma experiência de crise. É o que nós estamos passando atualmente, né? Não imaginávamos no início do ano que estaríamos passando por um isolamento social. Isolamento social, esse número ascendente, crescente de mortes, de contágios, que não recua, está expresso todo dia nas mídias, é uma situação, um fenômeno que indaga sobre as nossas capacidades, as nossas condições, checa o tamanho da nossa fé e, para muitos, checa a condição de continuar subsistindo quando o seu negócio, por exemplo, depende do trânsito livre das pessoas, né? Então, são experiências de crise que nós estamos passando em vários cenários, né? E nesse cenário tem aparecido a crise política, tem aparecido a crise econômica, tem aparecido a crise religiosa. São crises que vão aparecendo e que vão checando na nossa vida, na vida do brasileiro, na vida dos homens e mulheres públicas, né? O que nós vamos fazer? Parece que tudo que a gente tinha até aqui não é suficiente, né? É uma crise na ciência, porque tudo que nós, é uma crise na saúde, porque tudo que nós temos até aqui de recursos não estão sendo suficientes para nos ajudar a superar esse momento. Crise faz parte da nossa caminhada. Crise faz parte da nossa vida. A crise, ela está presente no caminho. Por mais que queiramos viver um caminho excelente, nós não podemos desconsiderar que as crises poderão aparecer. E as crises, por vezes, querem nos fazer voltar, querem nos fazer recuar, querem nos fazer abandonar um projeto de crescimento, um projeto de uma vida excelente. E eu chamei aqui para conversar um profeta, né, que tem abençoado muito meu coração nesses dias. Profeta Jeremias. Eu quero ler uma experiência que ele passou, que ele atravessou, que pode muito, com certeza, nos auxiliar nesse momento, período de crise que estamos passando, mas que eu acredito traz elementos para a gente lembrar sempre que uma crise aparecer. Sempre que uma crise aparecer. Então, convido você a ler Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 20, a partir do verso 7. Que é uma confissão, que é um relato de uma experiência que o Jeremias teve com Deus, né? Só para a gente tentar entender o contexto de Jeremias, Jeremias foi um profeta que pregou em um determinado momento na vida do povo judeu, na vida do povo de Deus, em que esse povo, depois de
uma multiplicidade de advertências proféticas da parte de Deus. Esse povo não se corrigiu, esse povo não se orientou, e o cativeiro, a saída da sua terra para ir para o cativeiro, que é algo extremamente ruim para o povo, era algo iminente. E Jeremias fala: olha, Deus vai deixar vocês irem para o cativeiro babilônico, né? Então, sair da terra, da sua terra, sair do seu local, sair da sua nação, da sua pátria, e ser levados presos para uma outra terra, esse era o acontecimento que Jeremias estava prevendo, estava vendo, Deus estava lhe mostrando, e ele precisava falar isso ao povo, e ele falava isso ao povo. Só que quem que gostaria de ouvir uma mensagem dessa? Que as coisas vão dar errado, que não vai haver retorno, que não vai haver mudança, Deus está pesando a mão e vai levar vocês para o cativeiro. Quem que gostaria de ouvir isso? O rei não gostaria de ouvir isso, os profetas não gostariam de ouvir isso, os sacerdotes não gostariam de ouvir isso, ninguém gostaria de ouvir isso, os seus amigos não gostariam de ouvir isso, e era isso que ele estava pregando, era isso que ele estava falando ao povo. E ele prega nesse contexto, um contexto em que o povo de Israel está indo para o cativeiro babilônico. E aqui, irmãos, dentro daquele momento onde ele começa a pregar, a falar, ouvir da parte de Deus tantas coisas que Deus tem para dizer, entregar ao povo, naquele momento, muitas situações que, não sei se ele tinha previsto ou não, começam a acontecer. E elas estão aparentes um pouco nesse texto, que nós vamos ler nesse momento. Jeremias capítulo 20, verso 7 diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar: violência e destruição! Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então, isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos, que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então, prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Experiência de um homem em sofrimento. Experiência de um profeta de Deus, de um pregador da palavra de Deus, que estava em sofrimento. Ele narra aqui uma experiência que ele teve com Deus. Ele fala da maneira como Deus convenceu seu coração a entrar naquele projeto. Ele narra como Deus o persuadiu. E a força da persuasão divina foi tão grande que ele diz: Deus, o Senhor persuadiu. O Senhor foi mais forte do que eu. O Senhor prevaleceu. E desde quando a sua palavra prevaleceu no meu coração, o teu chamado, o teu convite,
aquilo que o Senhor me mostrou, aquilo que o Senhor me falou, foi tão forte sobre o meu coração, que eu adotei essa mensagem, que eu assenti a essa mensagem, que eu tomei essa mensagem para mim e passei a falar dela. Desde aquele dia, eu sirvo de zombaria, de escárnio. As pessoas passaram a zombar de mim. Ele fala, porque sempre que eu estou falando o que eu tenho que falar, a mensagem que o Senhor me dá é, olha, existem violência e haverá destruição. E essa mensagem é uma mensagem que não agrada. É uma mensagem que traz uma condição muito difícil para mim diante das pessoas. Eu me tornei opróbrio e ludíbrio. Jeremias ele vai falando das suas experiências que ele teve com pessoas muito próximas a ele. Desde que ele aceitou andar com Deus, a pregar a palavra de Deus, a falar do que ele via, do que Deus estava dizendo, ele passou a sofrer perseguições, zombarias de todas as naturezas. E ele conta aqui que até os seus amigos, aqueles amigos íntimos, se afastaram dele e se colocaram em um outro projeto que era persuadi-lo, dizendo, Jeremias, abandona esse tipo de conversa, esse tipo de palavra, esse tipo de ministério, abandona isso. Abandona isso. Irmãos, a gente lendo o livro do profeta Jeremias vai observar que Jeremias ele trazia consigo sim um desejo muito grande de ver seu povo transformado, mudado. Ele trazia assim consigo o desejo de ver o povo se arrependendo. E um pouquinho antes, no capítulo 14, a gente observa a narração de 3 orações que Jeremias fez, de 3 intercessões que Jeremias fez a Deus, para Deus mudar o coração do povo, para Deus transformar aquela realidade, para Deus não fazer aquilo que ele pretendia fazer. Tem uma parte que Deus diz, olha Samuel, olha Jeremias, nem que Samuel viesse interceder junto a mim, eu ia responder. Não tem a ver com você não, viu? Mesmo que Moisés, Samuel viessem pedir para eu mudar esse quadro, que foram intercessores, né, durante o caminho, durante a caminhada do povo de Israel, eram intercessores, nem que eles viessem diante de mim buscar uma mudança da minha parte em relação a eles, está lá no capítulo 15, verso 1, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saem. Deus, que era justo, que esquadrinhava o coração do povo, já tinha visto que não adiantava. Não adiantava. O povo errava há muito tempo. E errava em coisas que machucavam por demais o coração de Deus. Por demais o coração de Deus. O povo oprimia o órfão, a viúva. Desrespeitava o direito daqueles que eram minoria no seu tempo. Isso machucava por demais o coração de Deus. E mesmo diante de tantas advertências proféticas contra a idolatria que graçava entre o povo não mudava. Mas Jeremias, como um profeta, ele amava o povo. Ele queria a mudança daquele povo. E aquele povo não mudava. E Deus fala para Jeremias, Jeremias, não é assim. Você tem que falar aquilo que eu estou dizendo para você falar. O cativeiro é inevitável. Esse projeto que o povo acredita, de que eu vou usar a monarquia de Israel para consertar o povo, que eu vou abençoar o rei, como muitos profetas pregam, esse projeto eu não estou nele. Jeremias, fala que o povo precisa ir para o cativeiro. Essa mensagem, irmãos, essa mensagem trouxe consequências sérias para a vida de Jeremias. E essas consequências o esmagou. Essas consequências o esmagaram. Essas consequências machucaram. Deixaram ele na solidão, deixaram ele envergonhado. E a gente observa aqui que ele acaba entrando, ao meu ver,
numa crise de fé, numa crise de ministério. A gente observa que na experiência de Jeremias, ele passou por uma crise de fé, uma crise de ministério, uma crise na vida, porque existiam elementos muito fortes na sua lembrança. Ele realmente tinha uma experiência com Deus. Ele realmente tinha uma história de chamado. A ele foi sim entregue uma missão. A gente observa isso no verso 7. Ele fala: Senhor, o Senhor me persuadiu e eu persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Ele narra aqui, ele conta aqui, que Deus o chamou, que não foi o templo, que não foi o projeto monárquico, não foi o profetismo daquele tempo. Não. Ele não fez um compromisso com um grupo político, ele não fez um compromisso com um grupo religioso, né? Embora ele fosse sacerdote, da linhagem sacerdotal, a sua chamada profética vinha do próprio Deus. E houve um momento em que ele aceitou essa chamada, essa vocação, uma vocação que incluía uma missão muito clara, anunciar o fim daquele projeto monárquico. Mostrar ao povo que aquele projeto em que eles estavam inseridos, que os profetas, os sacerdotes estavam inseridos, mais oprimia as pessoas do que as abençoava. Aquele projeto econômico que existia ali naquele reino, mais prejudicava as minorias, os pobres, do que auxiliava. E Deus falava: eu não vou abençoar isso mais. E havia muito profeta naquele tempo dizendo que Deus queria abençoar. Que Deus queria mudar o coração do povo. Tem um texto que, um pouquinho antes, que Deus fala assim: esses profetas dizem que haverá paz, paz, quando eu não estou dizendo isso. Uma dissonância entre a palavra profética e a palavra de Deus. E Jeremias é chamado não por esse profetismo, não por aquele templo, não por aquele projeto religioso, por aquele projeto monárquico. Ele sabia que foi Deus quem o chamou. Foi Deus quem persuadiu o seu coração a trilhar o caminho que Deus estava chamando-o a trilhar. Isso, irmãos, irmãs, para quem passa por uma crise ministerial, para quem passa uma crise de fé, é um elemento que não vai ficar em silêncio. Só passa por uma crise de fé verdadeira e genuína quem um dia teve um encontro com Deus. Quem um dia aceitou o chamado divino, o chamado para a salvação, o chamado para um projeto de amor, o chamado para um projeto antagônico ao projeto desse mundo. Um chamado a um projeto que vai na contramão do que essa sociedade ensina e orienta. E muitos de nós, que atravessamos uma crise de fé, uma crise ministerial, podemos reconhecer como Jeremias que há um registro histórico no tempo da nossa vida, onde Deus nos chamou e nós aceitamos esse chamado. A crise de fé ela existe porque um dia houve um chamado e uma vocação. Houve um encontro pessoal, teu com Deus, meu com Deus, inevitável, do qual nós não podemos nos esquivar. Mas aquele chamado na vida de Jeremias, a gente vai observar aí, versos 7 e 8, trouxe um custo muito alto para ele. E a gente observa aí o custo que ele narra da sua fidelidade a Deus, aquele chamado, e o custo da sua fidelidade a Deus aparente na mensagem que ele tinha, na visão que ele tinha, no compromisso que ele tinha com Deus em desenvolver aquela missão.
Aqui o texto fala desse custo, a partir da segunda parte do verso 7, que diz assim: eu sirvo de escárnio, né, de zombaria todo dia. Cada um deles zomba de mim. O verso 8 diz: porque sempre que falo, sempre que prego, sempre que eu vou lá clamar o que o Senhor manda eu clamar, que é uma palavra dura, que é uma palavra difícil, nesse momento eu me torno motivo de vergonha e desprezo. Duas palavras aí, opróbrio e ludíbrio, todo dia. Opróbrio, uma palavra que traz a ideia de que o indivíduo, naquilo que ele fala, ele se torna ele traz um motivo, uma razão entre os seus pares para ser insultado, ofendido, envergonhado. Ele se tornou, com a sua mensagem, com o seu projeto de vida, um motivo para que os outros, falando coisas, o insultavam, o envergonhavam. Ele se torna motivo de ludíbrio, que é o desprezo, é o motivo para ser zombado, desprezado. E outro custo dessa fidelidade que ele tinha a Deus, além dessa condição de ser desprezado, de ser envergonhado, era que os seus amigos ao seu redor esperavam por um tropeço e insucesso seu. O inimigo esperar um tropeço seu é uma coisa. Aqueles que não gostam de você esperar que você tropece, que você caia, que as coisas deem errado na sua vida, não há novidade alguma nisso. Mas os seus amigos, mas o seu próximo, aquele que caminha com você, esperar que você tenha insucessos é uma experiência muito dolorosa, e por essa experiência Jeremias passou. A pregação de Jeremias confrontava, na verdade, as falsas esperanças das pessoas. E por conta disso elas passaram a insultá-lo, a zombar dele, a desprezá-lo. Porque geralmente é assim. Porque de maneira geral é isso que acontece. Quando você traz uma mensagem, quando você traz uma pregação, quando você toma uma postura na vida, e essa postura acaba checando a falsa esperança das pessoas, aquilo em que elas acreditam, mas não tem poder de sustentação por não ser verdade, elas se voltam contra você, elas se voltavam contra Jeremias. Jeremias, com a sua mensagem, com a sua pregação, passou a balançar os enganos nos quais aquelas pessoas viviam assentadas, amparadas. Elas acreditavam, não, Deus vai abençoar o nosso rei, Deus vai abençoar o nosso reino, Deus vai abençoar, mais uma vez o povo vai mudar, Deus vai abençoar, e Deus estava falando assim, nesse caminho que vocês estão há séculos, não tenho como abençoar. Tem um texto mais à frente que mostra as preocupações de Deus com o povo, capítulo 21, o verso 8 diz: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ó casa de Israel, verso 12, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido da mão do opressor, para que não seja o meu furor como fogo que se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. O capítulo 22, verso 3, diz assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. É o mesmo capítulo 22, ele fala, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário. Que diz, edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas, e forra de cedros, e a pinta de vermelhão. Reinarás tu, só porque rivalizas com outro cedro?
Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem? Aquele povo achava que pelo fato de fazer parte do povo de Deus, eles tinham salvo-conduto para realizar tudo quanto é tipo de opressão. Porque eles eram povo de Deus, porque eles se conheciam como povo de Deus, eles podiam oprimir o órfão, a viúva. Aparecia ali o opressor oprimindo o mais pobre e eles permitiam porque aquele opressor fazia parte da igreja deles lá. E Deus falou assim, como que eu vou abençoar um negócio desse? Mas essa era a falsa esperança daquele povo. Que Deus podia abençoar aquela monarquia, mesmo fazendo esse montoado de barbaridade. E Jeremias falava assim, Deus não aprova isso. Deus não aprova a opressão. Deus não aprova esses projetos de morte, de adoecimento. Deus não está nisso. Mas como aqueles líderes caracterizavam-se como povo de Deus, tinha um monte de pregadores e profetas ao seu lado dizendo, não, nós vamos orar para você, você vai ser abençoado. Jeremias, que pregava contra, passou a sofrer desprezo, passou a sofrer uma série de insultos. Esse é o custo da fidelidade a Deus, irmãos, e isso compôs a crise de Jeremias. Porque assumir uma postura na vida que vá contra as falsas esperanças das pessoas, que não ecoa a sua mensagem como elas gostariam, isso traz sim experiências de solidão, de incompreensão e críticas. Quem gosta de ser criticado? Quem gosta de ser incompreendido? Às vezes até por pessoas próximas, por amigos próximos. Quem gosta de passar por essa experiência? Jeremias passou por essa experiência. A crise de Jeremias era composta também por conta desse custo da sua fidelidade a Deus que aparecia no distanciamento dos seus amigos, no isolamento que os seus amigos lhe davam, criticando, abandonando a sua vida, o seu ministério. Até que ele chega naquele momento, o verso 9 do capítulo 20, verso 9, quando ele diz, quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso foi no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. A crise se asseverou tanto, a dor da solidão, da incompreensão das pessoas, a crítica, a zombaria, motivo de vergonha que ele passou diante das pessoas por aquele posicionamento que ele tinha foi tão grande que ele pensou em parar. Ele diz aqui, não me lembrarei mais de Deus. Parar com esse negócio de ficar pensando em Deus. Já não mais falarei no seu nome. Já não mais trilharei esse caminho. Está muito custoso, está muito difícil. É muito difícil. A gente observa que a desistência, um projeto de desistência do projeto de Deus. Jeremias pensa em parar. Os enfrentamentos que ele tem são difíceis de se lidar. Aparentemente, sua decisão de parar adivinha dos problemas que ele passou a ter com as pessoas que estavam ao seu lado. E é isso, irmãos. Jeremias passa aqui por uma crise de ministério, uma crise de fé, se a gente pode assim chamar. E desencadeada, não porque as promessas de Deus estavam se cumprindo, mas pelo custo que aquilo trazia no dia a dia da vida. Quando nós assumimos uma postura com Deus, de compromisso, de fidelidade,
quando passamos a assumir para a nossa vida os valores de Deus, a mensagem do Evangelho para a nossa vida, inevitavelmente, irmãos, passaremos por aflições. Inevitavelmente passaremos por motivos de zombaria, de escárnio, de distanciamentos. E é isso que fez Jeremias repensar a sua vida, repensar seu ministério. E quantos de nós já não passamos por uma experiência dessa? Será que adianta eu continuar servindo a Deus? Será que adianta eu continuar vivendo em fidelidade a Deus? Parece que, por mais que eu viva de maneira fiel a Deus e aos seus valores, as coisas não acontecem como eu esperava. Aliás, parece que mais problemas têm vindo. E a crise de fé, a crise de ministério, de maneira geral, aparece quando as situações ao nosso redor não vêm da maneira como a gente um dia esperou. O que parece aqui é que Jeremias queria conjugar uma boa relação com Deus e com seus amigos. Isso nem sempre é possível. Para algumas pessoas, uma relação somente se sustenta se você estiver comprometido com a visão de mundo dela. Para estas, o mais importante do que o que você é, do que o que você pensa, é o quanto você ecoa aquilo que ela pensa. Muitas relações de amizade, elas se constituem assim. Elas se constituem dentro de uma mútua reciprocidade de validação daquilo que o outro pensa. Enquanto você concordar com ela, enquanto você ecoar aquilo que ela pensa, enquanto você apoiar os projetos dela, então ela está de boa com você. No momento que você se posicionar e falar, não, eu penso diferente, eu não quero as coisas dessa maneira, eu acredito de outra maneira, em geral, essas pessoas podem se afastar de você. Isso no dia a dia da vida. Enquanto Jeremias estava vivendo seu dia a dia, ele tinha aqueles amigos que o chamavam de amigos. Mas no momento que ele passou a confrontar suas falsas esperanças, eles passaram a esperar o seu tropeço. Interessante, irmãos, como algumas crises que trazem dores para nós, trazem problemas para a nossa vida, nos fazem chorar por conta da incompreensão, da solidão, das críticas que sofremos, por vezes elas são oportunidades que Deus nos dá para revelar o que realmente está acontecendo. Um pouquinho mais à frente, Jeremias fala assim, olha, um pouquinho mais à frente, ele fala assim no verso 12, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinha os afetos e o coração. Tu, Senhor, que provas o justo e esquadrinha os afetos e o coração. Jeremias tinha consciência que Deus era capaz de mostrar o que acontecia de fato no coração das pessoas. E o que Jeremias estava passando por aquele momento era ter que ver que ele tinha amigos que só eram amigos se ele estivesse incluído no projeto dele. E essa é uma crise difícil de ser superada. A crise da realidade. Esse momento em que a realidade se nos apresenta mostrando tudo o que está acontecendo. Mas faz parte do processo de crise. Conhecermos a realidade da situação, a realidade de algumas relações, para que possam ser tratadas. E a decisão de Jeremias em parar é porque isso foi manifesto. Foi trazido às claras. E ele parecia querer conjugar a sua comunhão com Deus, a sua fidelidade a Deus, a sua comunhão com Deus, em comunhão com outras pessoas que não andavam com Deus, ou que não queriam o projeto de Deus para suas vidas. E como é difícil, irmão, como é duro passar por essa situação. Jeremias passou. E isso levou-o a pensar em parar, abandonar Deus. Eu continuo com Deus ou eu continuo com meus amigos?
Eu continuo com o projeto de Deus ou eu continuo com o projeto do mundo? O projeto deles? Mas além dessa experiência que o fez tentar parar, a gente observa aí que sutilmente, ele trazia uma expectativa quanto ao seu ministério, e isso é uma interpretação que eu faço, de que Deus nunca tinha prometido. Sim, ele trazia esperança de que Deus pudesse mudar tudo aquilo. Ele podia ter esperança que os seus amigos todos concordariam com ele, que o rei, ao ouvir a pregação dele, ia se converter, e Deus ia mudar aquela história toda. Isso se corrobora em alguns textos atrás, quando Jeremias, como disse agora há pouco, orou 3 vezes esperando que Deus mudasse a condição do povo. E a gente observa que aquelas expectativas estavam no coração de Jeremias, e cada dia que passava ele via que aquela expectativa não iria ser atendida, até porque nem o próprio Deus havia dado aquela expectativa para ele. As expectativas que colocamos na vida, no ministério, acreditando ser aquela expectativa, o caminho divino para nós, o caminho de Deus para nós, muitas vezes é a causa e a razão de muitas crises ministeriais e de fé. Irmãos e irmãs, tem expectativas relacionadas à obra de Deus, tem expectativas relacionadas à nossa vida com Deus, ao nosso ministério, ao nosso projeto de seguir a Jesus, que só nós colocamos. Nós ouvimos que um pastor contou uma experiência determinada, uma irmã contou a experiência de vida dela, e a gente vai absorvendo essas experiências de vida à nossa volta, a gente vai lendo essas experiências de vida à nossa volta, e vamos construindo uma própria expectativa ministerial, e vamos construindo uma expectativa do que Deus vai fazer na nossa vida, quando Deus mesmo nunca colocou isso para nós. E quando a gente se depara com a realidade e vê que Deus não está naquela expectativa, só nós a construímos, por vezes dá vontade de parar. Mas como a gente lê aqui, desistir ia contra tudo que Jeremias era, ia contra tudo que Jeremias acreditava, iria contra tudo que era projeto de vida para ele. Ele diz que só de pensar nisso, quando ele passou a cogitar, abandonar Deus, parar o ministério, falar, diz que aquilo foi a dor que ele sofreu, foi mais forte do que a dor da incompreensão, do que a dor da crítica, do insulto que ele sofria. Ele para e pensa, abandonar o projeto de Deus e a mensagem de Deus, e o projeto dele para a nossa história não é o caminho. Não é o caminho. Eu percebo, irmãos, para terminar aqui, que quando ele abandona o caminho da desistência, quando ele abandona o caminho de desistir de Deus e seus projetos, ele passa a alimentar no seu coração o que aquela experiência de crise produziu, porque essas experiências de crise podem produzir muitas coisas boas na nossa vida. O verso 11 ele diz: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Os meus amigos esperam que eu tropece. Aquele em quem eu confiava espera que eu tropece. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Deus não é injusto com ninguém. Verso 12. Ele prova o justo, esquadrinha os afetos do coração. Ele não é injusto, ele não é imparcial, ele não é parcial como as pessoas são. O verso 13 fala que Deus livra a alma do necessitado. 3 afirmações que Jeremias faz, que vão sustentando naquela crise, levando a não abandonar o projeto de Deus e a ter pelo menos aí 40 anos de ministério abençoadores, efetivos no meio do povo de Israel. Não morreu de morte matada, pelo que a gente sabe, como muitos profetas.
ele viu tudo que Deus dizer se cumprir. E ele viu, irmão, a fidelidade de Deus com ele. Termina esse pensamento, essa reflexão na palavra de Deus, incentivando você que possa estar passando uma crise de fé, uma crise de ministério, a identificar quais expectativas você tem colocado na vida, que Deus não mandou você colocar. Identifique o peso que você dá à zona de conforto que você quer manter diante do convite de Deus a um crescimento que inevitavelmente vai te levar a passar pelos obstáculos que tem à frente. Pense sobre isso. Pense que Deus, no seu projeto, desde aquele tempo até hoje, não mudou. Ele continua sendo justo. Ele continua sendo amigo. Um Senhor, um forte guerreiro ao seu lado, poderoso para te livrar. Os amigos de Jeremias não o livraram, mas Deus que estava ao seu lado o livrou. Para mostrar que nós podemos e devemos alimentar nossas amizades, nós devemos alimentar nossas relações em Deus, em Cristo, mas nunca nos esquecer que para viver uma vida de fé, o caminho da salvação, o projeto de Deus para nós, nós precisamos fortalecer a nossa vida, nossa comunhão com Deus. Tomar cuidado com os apelos e as oportunidades que nos aparecem para nos distanciar desse projeto. Tomarmos cuidado com aqueles apelos que nos aparecem para enfraquecer nosso compromisso na comunhão com Deus. Pois eles podem sim nos levar a crise de fé, das quais poderemos até mesmo não sair. Onde você estiver, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e pensasse um pouquinho sobre a sua vida cristã. Pode ser que em determinados momentos, diante da perseguição, das dificuldades, você parou, você pensou em recuar, você pensou em abandonar, e você viu nessa manhã que Jeremias passou por isso também. Muitos passaram por isso. O apóstolo Paulo narra das suas experiências em 2 Timóteo sobre as suas aflições no ministério. São situações que querem nos fazer parar. Mas depois da crise, depois dessas experiências, quando as atravessamos em Cristo, nós podemos sairmos fortalecidos para viver um novo tempo com Deus. Deus, eu oro com meu irmão, com a minha irmã que está ouvindo essa mensagem, que esteja passando por uma crise de fé. Por vezes tem pensado, do que me adianta servir a Deus? Do que me adianta andar com Deus? Do que me adianta trabalhar nesse ministério quando nem eu mesmo vejo os resultados dele? O que me adianta continuar a obra de Deus quando eu não tenho crédito de pessoas que eu amo, de pessoas que fazem parte da minha família, dos meus amigos? De que me adianta? Mas, ó Deus, a semelhança de Jeremias, nós queremos nos lembrar que nós não fomos chamados por instituições, não fomos chamados por projetos os mais variados humanos, nós fomos chamados pelo Senhor, que nos entregou uma mensagem, que nos entregou uma missão e que está conosco como um forte guerreiro para nos guardar de tropeços. Está conosco, esquadrinhando o nosso coração, justo que é, para nos auxiliar nas decisões mais acertadas. E poderoso também para nos livrar das situações difíceis da vida que querem nos ameaçar. Pai de amor, é na comunhão com o Senhor que nós queremos viver. É na comunhão com o Senhor, é ouvindo o Senhor, é tomando decisões a partir da palavra do Senhor, que usa irmãos, que usa pastores, que usa a tua igreja, mas é tomando decisão pela vontade do Senhor que nós queremos caminhar. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.